aquela pessoa que é de direita correta, não tô falando. Sério, com certeza. Se ela dá um passo à frente, assim, uma evolução, ela vira monarquista. Então é uma evolução. Agora, aquela pessoa que é de esquerda, quando ela começa a estudar a história, ela também vira monarquista, no estudo da história. Porque nós temos, assim, até uma página de monarquista de esquerda. E até uma página bem criativa, lá no Rio de Janeiro, de monarquistas de esquerda. Porque uma coisa é sua tendência política, outra coisa diferente é um sistema de governo. Nós não. Você pode ser de esquerda Você sendo monarquista. pode. Mas você pode ser o quê? Você pode ser gay, você pode ser hétero, você pode ser estrangeiro, você pode ser, sei lá, feminista, qualquer coisa. Mas você pode ser monarquista também. Acontece que todos convergem para isso. Depois a gente vai discutir as diferenças. Porque a ideia é essa. A gente discute as diferenças, mas o que é que pode nos unir? A monarquia pode unir o povo brasileiro. A política divide, Até um mas ponto. a monarquia pode unir o Você povo. percebeu uma coisa? Depois discute. Ou seja, as pessoas acham que a monarquia não é democracia, não é democrática. Ela é democracia. É democrática. E mais democrática que hoje. Ela é democrática. Ela é democrática, muito democrática, porque ela tem em si o gene da consulta. Sim. Isto é, existe uma preocupação do monarca com a vontade do povo. Ele mesmo, ele vai às ruas e ele também convoca. Basta ver o que acontece, por exemplo, na Espanha. Sabe que quando Franco concede de volta a monarquia à Espanha, ele não faz simplesmente porque ele é bonzinho, não é isso. É porque a Espanha já estava vivendo um momento de divisão extrema. Todo mundo sabe do terrorismo que era na Espanha. É País Basco contra Catalunha, Galícia, né? Galícia. E quem é que conseguiu unir isso tudo? O rei Juan Carlos, na época. Sim. Então, eu vejo assim que a monarquia é algo como uma solução mesmo. Não é uma solução mágica. Não é uma solução mágica. É uma solução que implica o estudo, a concentração, a atenção de todos os brasileiros. E, infelizmente, o nosso povo brasileiro ainda está muito no funk, no samba, no futebol, nas coisas fúteis da vida. E eles não. Parece que o Brasil ainda não acordou. Não acordou para o seu lado cultural, para a sua riqueza cultural, para a prosperidade. A nossa história brasileira é tão bonita quanto uma europeia. Eu acho a história do Rio de Janeiro, eu acho a coisa mais linda, assim, a história do Ribeirão. Só para concluir, então, um estado que não é confessional, uma monarquia não confessional, ou seja, eu tenho o direito de exercer a minha crença. A sua crença. Aliás, sempre foi assim. Sempre. Olha, na época de Dom Pedro II, sempre houve liberdade de culto. Sempre houve. Nunca houve censura. Eu tenho material sobre os protestantes chegando no Brasil, que Dom Pedro... Não tem problema. Protestantes, judeus, sempre tiveram aqui no Brasil, judeus. Eu posso dizer o seguinte, a minha família veio, eu sou de família libanesa e italiana. A minha família libanesa, que é do meu pai, família libanesa, veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II, que foi ao Oriente, que foi ao Líbano, convidou meu bisavô para vir ao Brasil. Meu bisavô não veio, mas mandou meu avô. Olha, eu não sabia. Então, muitos sírios e libaneses que vieram para o Brasil na época, que foi no início do século XX, final do século XIX, final do século XIX já? Isso mesmo, foi século XIX, final. Final do século XIX, todos eles vieram a convite de Dom Pedro II. Então, é muito importante que a gente recupere essa história, sabe, do nosso Brasil. E a família, como qualquer outra família, ela pode ter uma religião. A família imperial brasileira, ela é católica. A família imperial. A família imperial é católica. Não intervindo nada. Só que assim, os casamentos deles, batizados, tudo assim, como se tivesse o espiritismo pro outro. Vera, você acha que a mídia... Vamos falar do plebiscito, para depois falar da mídia, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu tinha 15 anos quando foi o plebiscito e eu defendi na escola o sistema monárquico. Claro que eu quase apanhei, porque eles acham que a rainha e o rei são pessoas assim extremamente intocáveis. Eu vejo a Elizabeth passada pelas pessoas. A Elizabeth é uma que mais se adequou, ela ficou 70 anos e ela não abdicou, ela falou, vou até o fim. E eu vejo o rei Juan Carlos tratando a dona Leonor, que é a futura rainha. Vou começar por partes. Brasil não pode ser império, por que não reinado? Você sabe explicar isso? Porque Brasil é império e não reinado?
Porque o Brasil é formado por uma série de províncias, sempre foi isso, mas pela até magnitude do Brasil, né? O Brasil era a América Portuguesa, portanto, ele não era um reino, ele era um império. Ele já nasceu império. Ele não pode ser reino porque ele não pode, heraldicamente, pela heráldica, ele não pode regredir a condição de reino. Ele já nasceu império. Ele era um império. É grande, né? Ele era muito grande. Ele começou como reino unido a Portugal e Algarves, não foi isso? O reino, quando Dom João VI, ele eleva o Brasil a reino unido, Portugal e Algarves. Quando ele se separa de Portugal, em 1822, ele já é um império, porque ele já tem uma série de províncias que fazem dele algo muito maior do que um reino. Portugal é um reino. Sim. Reino de Portugal, que inclusive se separou da Espanha. Quem vai a Portugal sabe que você vai em 8 horas de carro do Algarve ao Minho. Acabou. Em 8 horas. Em 8 horas você não vai nem, desculpa, em 8 horas você não vai nem até o Espírito Santo. Tem. Não vai. Então podemos dizer que temos Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dom João, aliás, Dom João Dona Maria I, vai, né? É. Mas como rei mesmo do Brasil, como rei do Brasil. Dom João VI. Como rei do Brasil, não. Quando chegou Dona Maria I, ela era rainha e Dom João VI era príncipe regente, Sim. tá? Ele se torna rei Da morte dela, né? com a morte dela e depois vem Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Infelizmente só tivemos esses, porque o golpe não foi sobre Dom Pedro II. Foi Dona Isabel, não foi? Foi sobre Dona Isabel. O golpe não era para ele. O golpe era sobre uma mulher. Eu só gostava dessa ideia, tá bom, né? Ela não. Ela, até o termo, ela peitou e falou: vou libertar, porque ela disse que ela perdeu tudo, né? Ah. Ela perdeu. Tem uma carta. Essa carta vale a pena vocês pesquisarem. Qual que é a carta? Depois você mostra aí. A carta da Princesa Isabel, em setembro de 1888, para o Barão de Santa Vitória, em que ela fala que ela conseguiu libertar os escravos e que ela espera que essa carta não seja interceptada, porque ela pretende, primeiro, fazer a reforma agrária, pretende pegar os fundos. Ela pede para que o Barão de Mauá, que tinha um banco, levante os fundos pessoais junto com o Barão de Ouro Preto, de Santa Vitória, levantar os fundos dela porque ela quer fazer a reforma agrária, praticamente. Ela quer dar terra do bolso dela para aqueles que forem escravizados poderem ter condições de cultivar sua terra. Ela já trabalhava nisso. Tá? Já era trabalho dela, já ia ao quilombo do Leblon, ela já ensinava a cultivar camélia. Eram alforriados? Todos. A família imperial nunca teve escravos. Nunca. Desde Dom João VI, todos eles eram libertos. Dom Pedro I já libertou, se chegava, ele já libertava, já assalariava. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina ia para a cozinha junto com as cozinheiras, que eram todas elas assalariadas e pagas pelo próprio bolso. Eles eram super econômicos e conseguiam fazer tudo com o que eles recebiam. Então, eles nunca tiveram escravos. Nunca tiveram escravos. Então, vá se pesquisar. E nessa carta, mais interessante é que ela também defende o quê? O voto feminino. Ela diz que ela vai... Só em 32. Só em 32 que ia ser. Ela ia dar o voto feminino já no Império. Então, vejam a oposição que essa mulher recebeu. Eu olho para ela, eu fico emocionado falar quando você estuda a Isabel. Tem um autor, você deve conhecer, o Bruno Cerqueira. Conheço. Eu li o livro dele, porque eu precisei para minha pesquisa, que é a Alegria e Tristeza. Eu falo assim, e ele fala com aquele português impecável, o Bruno, uma coisa assim, invejado. Depois daquele livro, depois de estudar, depois da faculdade de história, eu fiquei muito sensibilizado por ela, porque eu acho de tudo, ela foi a mais injustiçada. Ela foi injustiçada. Dom Pedro conseguiu reinar por 50, 49 anos. Ela não teve a chance. Ela foi regente, nas 3 vezes foi regente, fez coisa boa pro país. Ela foi assim, excomungada, e ela não pôde voltar viva. O marido dela veio, Conde dele, ela não pôde, ela não pôde. Ela teve 2 mortes dos filhos dela. Essa mulher, e ela tá em processo de canonização, acho. Está sim. Ela teve a Rosa de Ouro, né, do Papa. A Rosa de Ouro, ela recebeu a Rosa de Ouro. E aquela foto, todo mundo, depois que ela assinou a Leal, que ela tirou uma foto, aquele pra mim emblemático. Ela
ela, vamos usar o termo, ela peitou mesmo, ela foi. Porque falaram que queria uma indenização. E ela falou: não, não vai ter indenização. Quem tem que ter indenização são os escravizados. Bom, eu já acho o seguinte: todo mundo tinha que ter indenização, porque se todo mundo tivesse indenização, isso não teria acontecido. Então, politicamente, pensando Pagasse, né, velho? seriamente, que pagasse, mas seria muito mais barato pagar essa indenização do que sofrer o que nós estamos sofrendo hoje, durante todo esse tempo de. Eu falo que o Brasil, de uns 25 anos pra cá, a gente consegue ter um pouco mais de qualidade de vida que não tinha. Mas quem era os anos 70, 80, eu nasci em 78, morar no Brasil era uma coisa absurda, era tudo rua de terra, a pobreza era muito visível. Só que sempre culparam, porque foi o rei que fez isso. Na real, sempre foi a República. Sempre foi. A primeira favela, sabe quando foi criada? Foi criada depois Ih, você falou, acabou de falar do Canudos, não foi? Levaram os marros, né? Não, Você não viu foi, atrás? Vamos lá. foi antes. O que aconteceu foi o seguinte: a primeira favela foi do Morro do Vidigal, lá no Rio de Janeiro. Foi a primeira. Essa favela, ela veio com uma parte daqueles que tinham lutado na Guerra do Paraguai e que ficaram órfãos, praticamente sem nenhum recurso, durante a República, já no ano de 1900. Porque já havia um plano de, puxa, eles lutaram, eram soldados, como tem nos Estados Unidos, lutaram na Guerra do Vietnã, eles lutaram nessa guerra, eles têm que ter todo o reconhecimento. E a República nunca reconheceu esses soldados da Guerra do Paraguai. Nunca. Então eles tiveram. Não, cara, se eu não me engano, nem reconheceram os que defenderam a República em Canudos, porque prometeram terras, não foi? Pro morro, e eles não foi. Não, em Canudos aconteceu o seguinte. Não sei se você sabe, há pouquíssimos sobreviventes de Canudos. Foi um massacre. Um massacre. Eles resistiram muito. Mas eles eram monarquistas, aguentaram muito bem. Inclusive, um dia a gente pode falar do Euclides da Cunha, que é bem interessante. Ele foi para lá se documentar sobre isso, ficou um tempão lá. Tempo suficiente para a mulher dele encontrar outro marido. Tem aquela série Dilermando, né? Ele encontrar o Dilermando, ter filhos. Ter filho com o Dilermando. Quanto tempo ele ficou fora? O menino completar 1 ano com o Dilermando, e ele lá. E ele estava lá, ele estava lá em Canudos nessa época. Ele era correspondente, era jornalista. Hoje em dia a gente é jornalista correspondente, pode ficar até na sua casa, você precisa bem, né? Ele não, ele ia lá e a mulher lá. E a mulher continuava lá. Bom, enfim, o processo que aconteceu da República foi um processo muito covarde. E até hoje o que se faz com os monarquistas é um processo covarde. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que foi os exércitos republicanos para derrubar esse Canudos, que era monarquista, e eu acho que tinha uma promessa que eles iam ganhar casas quando voltassem. Eles prometeram. Quando chegou, foi pra favela, né? Os poucos que sobreviveram foram para a favela, mas são pouquíssimos, gente, porque eles mataram, eles chacinaram todo mundo. Sim. Assim, foi terrível o que eles fizeram. Eles penduraram a cabeça de todo conselheiro. Foi, assim, uma coisa bárbara. E, Vera, até hoje, se você não tomar cuidado, os livros de história trazem Canudos como a vilã da história. Você pode ver, a vilã da história. Você tem certeza? Já estudou? E talvez você vai ver, eles falam assim, porque Antônio Canudo era um cara, não sei, problemático. Gente, que ele era um alienado. Um alienado, então, que ele essa versão. Que ele era um louco. Fernanda, pra você ver, eu comecei a pegar livros de história, que eu estudei, você começa a olhar. Ele era um louco, que ele era um fanático religioso. Um fanático religioso. Ele não era um fanático religioso. Ele tinha um propósito muito certo. Ele era um professor, ele era um homem culto. Ele não era um qualquer, não. E é isso que eu falo. Que confundem que ser monarquista é ser da elite. Muito pelo contrário, a gente tem ideias de defesa. O monarquista, ele pensa na pátria, na nação primeiro. O indivíduo vem depois. Se a nação